Fala pessoal, aqui é o Will, voltando com o review para vocês. E hoje eu vou falar como os mangás vieram para o Brasil, a parte 2, né? E para falarmos dessa segunda parte dos mangás nacionais, somos obrigados, né, a começar a falar das editoras. Então eu vou dividir agora entre as editoras. Então eu vou começar a falar nada mais nada menos do que a editora Conrad, né? Conrad, não sei como vocês falam, eu falo Conrad. Então vamos começar a falar dela, né? Um pouco dela, da onde ela veio, o que ela fez pra gente e por que ela foi tão importante e por que tem tanta gente hoje que ainda gosta dessa editora, né? Bom, primeiramente ela foi fundada em 1993, né? Com o nome Acme, pelo André Forastinelli, o Renato Iada, Rogério Campos e Cristiane Monte, né? Primeiramente, tem em mente que os mangás que saíram anteriormente não eram como conhecemos hoje. Eu falei um pouco disso na parte 1 de como os mangás vieram para o Brasil. Lá eu mostrei para vocês o mangá Akira, falei para vocês referente aos mangás antigos, do Lobo Solitário e tudo mais. Ou seja, eles não tinham o padrão de leitura oriental, ele tinha o padrão de leitura ocidental. Ou seja, ele era lido normalmente como a gente pega e vê os livros hoje em dia. Já a Conrad, ela foi pioneira nessa questão de ler no sentido oriental, certo? Vamos falar um pouco mais disso. A Conrad, ela revolucionou no Brasil, certo? Ela arriscou de uma forma que nenhuma editora tinha arriscado antes. O que você pode afirmar isso, Will? Simples. Como eu disse, o Akira e os outros mangás, eles vinham ainda coloridos, eles ainda vinham em todo aquele formato de HQ, né, e tal. Alguns tinham um formato um pouco menor, mas com a Conrad, ela veio com um mangá preto e branco e leitura oriental. Então, né, lembram da revista Herói que eu citei no último vídeo? Bom, a revista Herói, a Conrad foi a responsável por ela e por que fez tanto sucesso essa revista? Justamente pelo sucesso de Cavaleiro do Zodíaco na época. No outro vídeo eu também falei um pouco disso. Cavaleiro do Zodíaco, ele teve uma influência muito grande nessa questão dos mangás, né? Nessa questão dessa cultura oriental em desenhos, em mangás, vir para o Brasil, né? Então, assim, ela pegou com a revista Herói e trouxe nessa época, o desenho dominava as capas das revistas infantis. E justamente pelo sucesso que ele fazia na sua animação, né? Bom, vamos voltar para os mangás um pouco. O primeiro mangá que a Conrad lançou por aqui não foi Dragon Ball como todo mundo pensa, e sim foi Gen, Pés Descalços, né? Ele fala sobre um drama de uma das vítimas de Hiroshima e Nagasaki. Uma grande obra, ela foi feita pelo Keiji Nakazawa, mas o título era bem menos conhecido do que Dragon Ball, né? Podemos dizer que o título mais importante para a Conrad foi exatamente as aventuras de Goku. Pouco depois do lançamento de Dragon Ball, nós tivemos o lançamento do Cavaleiro do Zodíaco em si. A Conrad, ela veio também com uma grande diferença dos mangás do Japão, né? Ela veio com o formatinho, como a gente chamava na época. Hoje em dia a gente chama de meio tanco, né? O meio tanco, ele geralmente é composto por aproximadamente 100 páginas no estilo oriental, o que quer dizer a leitura inversa, né, do que estamos acostumados, e a adição do preto e branco característico que a gente sabe dos mangás. Então, vamos falar um pouco agora dos lançamentos da editora Conrad. O lançamento de 1999 para 2000 a gente teve o Gen, Pés Descalços, e já no ano fechado de 2000, nós tivemos Dragon Ball saindo no formatinho, né? Então, Dragon Ball, a primeira edição da Conrad, que é essa edição aqui, a primeira edição de mangá da Conrad, ela saiu por R$ 3,50 e ela tem esse formato espelhado da capa, né? Como no Japão. Nós podemos ver que os dois lados do mangá é o correspondente, né? Salvo algumas exceções em que precisava colocar tipo um inimigo na capa, alguém que não seja inimigo na outra, né? Um herói na capa, inimigo na outra, né? A gente tem essas coisas aí pra dar uma diferença às vezes, né? Então, neste ano de 2000, vamos pegar um pouco e ver melhor aí os lançamentos dela, né? Vamos já para 2001 no caso. Por que eu vou falar mais dos lançamentos? Porque por um bom tempo mesmo, a Conrad ela ficou sem uma novidade editorial. Ela só trazia títulos, mas ela não tinha uma novidade editorial, certo? Então, em 2001, ela lançou outro título que o povo brasileiro já não conhecia muito bem, mas ao mesmo tempo ele era um grande título, né? Que eu falo de Preto e Branco. O seu formato era parecido com o do Gen e finalizou em 3 volumes na época. Ainda em 2001, a editora Conrad ela lançou o Dragon Ball Z, né? Que essa é a primeira edição de Dragon Ball Z,
Diferente de Dragon Ball, ele já custava R$3,90. Os mangás na época custavam R$3,90. O Dragon Ball 1, que foi lançado, ele custava R$3,50. A partir dos outros, ele já começou a custar R$3,90. Então nós temos a capa de Goku com o Raditz, né? E, assim, a grande questão dele é o quê? Né? Ele foi lançado paralelo com o Dragon Ball. Eles saíram ao mesmo tempo na banca. E na época, os mangás eram quinzenais. Então, tanto o Dragon Ball quanto o Dragon Ball Z saíam na mesma época. Então, por exemplo, no final de Dragon Ball, nós temos o confronto de Goku contra o Piccolo. E no começo de Dragon Ball Z, a gente já tinha, né, o confronto ali, já tinha o Piccolo junto com o Goku lutando com o Raditz. Então, quem estivesse lendo o Dragon Ball já tomava um spoiler de cara no Dragon Ball Z. Isso foi uma decisão editorial da época que foi muito contestada, porque não fazia sentido fazer isso, mas eles precisavam de grana, então eles lançavam esses mangás quinzenais e acabaram aí tendo um pouquinho de grana a mais, né? Ainda nesse ano, a Conrad ela trouxe Neon Genesis Evangelion, que é um dos mangás que é muito conhecido e é muito aclamado, que fala sobre mechas, e Vagabond, né? Que também é um mangá muito aclamado do Takehiko Inoue. Em 2002, ela nos trouxe mais coisas interessantes, começando com o Pushin Yugi, fugindo um pouco dos shonens que a gente tinha anteriormente, né? E em 2002 começaram as apostas da Conrad, né? Ela trouxe um mangá que fazia muito sucesso no Japão, porém, aqui no Brasil, ele não fazia tanto sucesso, ele era bem pouco conhecido, na verdade, né? Que é o nosso querido One Piece, né? Isso mesmo, se você não sabe, bem antes da Panini lançar os mangás que tem agora de One Piece, a Conrad lançou também, pelo mesmo preço, R$3,90, o meio tanco que ela trouxe, né? Ainda neste ano de 2002, ela veio com o excelente e engraçadíssimo Dr. Slump, também é do nosso querido Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, né? E o ano de 2002 acaba aí, com esses lançamentos. Em 2003, nós tivemos um ano mais calmo de lançamentos, né? Assim, para destaque mesmo, a gente só teve Gon Come e Dorme, que é um mangá muito legal também, de um dinossaurinho muito simpático, né? E depois a gente já vai pro ano de 2004. Em ano de 2004, além dos lançamentos, nós tivemos também novidades dentro da editora, né? Qual é essa novidade? A gente teve um manhwa, né? O que é um manhwa? O manhwa ele é um mangá coreano, né? E o título era nada mais, nada menos do que Ragnarok. Sim, meus amigos dos anos 2000, aquele famoso MMORPG em que você matava bolhas rosas e colocava cards nas suas armas, né? Além de Ragnarok, nós tivemos ótimos lançamentos, como Blade, a Lâmina do Imortal de Hiroaki Samura, né? Quem não conhece esse mangá, nós tivemos o lançamento dele aqui no Brasil, e o legal, ó, que vem até com um pôster, né? É um mangá bem legal, um mangá bem interessante. O final dele não é um mangá, não é tão bom, quando a maioria dos fãs diz isso, mas eles lançaram aqui no Brasil também como uma aposta, afinal não era todo mundo que conhecia. E depois que eles lançaram, quem não teve a oportunidade de comprar, a Conrad também lançou em box o mangá, que é este box aqui, né? O box de edição para colecionador. Temos aqui atrás uma sinopse da obra e falando do que tem aqui dentro. Neste caso, essa edição de colecionador vem os volumes de 1 ao 7, né? Você pode ver aqui dentro. E foi lançado assim até o volume, se eu não me engano, 29, eu não lembro de cabeça agora, mas até o volume 29, e depois ela teve uma sequência de volumes, porque na época estavam renovando os contratos, não tinha todos os capítulos para fazer ainda, mas ela lançou também, né? Além disso, né, nós começamos aí com o que a gente pode falar. A Conrad se agarrou a Cavaleiros do Zodíaco na época, elas realmente gostavam de Cavaleiros do Zodíaco. Primeiramente, elas lançaram um material revisado, né, de Cavaleiros do Zodíaco, que foi a edição 2. Eu não tenho a edição 1, eu só tenho a edição 2, que ela veio nesse pacotinho dourado, e depois vinha o mangá, né? Na boa, a revisão em questão de páginas e tudo ficou boa, mas nós tivemos muitos erros dentro do mangá. Páginas cortadas, páginas faltando, e mais pra frente a qualidade foi decaindo, a capa caía, as folhas começavam a ficar amareladas, né? Isso foi também uma revisão de qualidade, mas que ficou uma bela bosta, né? Nós tivemos também Shonshu, o Guerreiro Maldito, e depois realmente nós tivemos uma convulsão de Cavaleiros do Zodíaco. Tivemos o início da saga G, nós tivemos a Gigantomáquia, que é aquele livro do Cavaleiros do Zodíaco, nós tivemos o databook da série, que é o databook grande da série, né? A Conrad amava Cavaleiros do Zodíaco, ela gostava realmente de Cavaleiros do Zodíaco. Em 2005, as coisas na Conrad começaram a cair feio. O que aconteceu?
Primeiro nós tivemos a saída do André Forastinelli, né? Que foi um dos criadores, como eu falei lá no começo. Os lançamentos continuavam e vinham mais Cavaleiros do Zodíaco. Dessa vez nós tivemos comics coloridas relacionadas à série animada, né, do Cavaleiros do Zodíaco e com alguma história canônica. Nessa época nós também tivemos o lançamento de Buda, de Osamu Tezuka, né? E para surpreender muita gente, nós tivemos o lançamento de Dragon Ball em formato Kazeban, né? O formato Kazeban, nas línguas tupiniquim, seria uma edição definitiva, que realmente estava maravilhosa, com páginas coloridas e tudo mais. Além disso, na época, a Conrad ela trouxe um título pra gente que vendia muito no Japão, rivalizava com One Piece, e tinha aquela toque também, estava sempre em alto nas toques, que são as votações semanais de mangás no Japão, que foi nada mais nada menos do que Slandunk, né? Mostrando que de mangá a Conrad entendia. Só faltava melhorar a qualidade deles, né? O Slandunk ele também teve a questão da qualidade do mangá, né? Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco mais de perto aqui. Aqui é as marcas da cola do mangá. Vocês podem ver que a capa ela soltava facilmente. Eu tive que colar esse mangá porque as capas soltam muito fácil mesmo. Então eu tenho alguns mangás Slandunk que as capas estão soltas. Então é isso. O mangá é excelente. Foi um formato já, o full tanco que a gente fala hoje, né? Um formato tanco normal, de R$ 9,90. Já a diferença dos preços dos mangás, né? Mas assim, eles entendiam de mangá, mas a qualidade realmente era um pouco precária, né? Nessa época nós também tivemos alguns spin-offs de Evangelion. Tivemos o lançamento de Mega Man, que fez mais sucesso como fanzine, como eu citei no primeiro vídeo, do que como mangá em si, né? O Chamado, o mangá, o The Ring, né? E um mangá que era distribuído nas escolas na época, que é o Na Prisão, que é um mangá bem interessante, na verdade, né? Ele tem até aquele formato de capa japonesa, que é a capa azul dele, né? E ele vem com a capa para você fazer a marcação de páginas. É bem bacana, ele explica como a vivência de um japonês preso, que é muito interessante, é muito legal. É mais didático do que um mangá em si, mas eu recomendo para todo mundo, quem quiser procurar dar uma olhada, é bem interessante, né? E finalmente, para completar o ano de 2005, nós tivemos Vagabond, de novo. Lembra que eu falei do Vagabond que a gente teve? Pois bem, a primeira edição de Vagabond que saiu era uma edição meio tanco, porém, essa edição ela é uma edição revisada, uma edição do tamanho praticamente do Na Prisão, um pouco maior, e realmente espetacular a edição. O problema era muito caro. Era difícil alguém conseguir comprar na época. Eu, pelo menos, eu era adolescente na época, trabalhava, mas comprava, era muito mangá que eu já comprava e era difícil eu ter, né, na época disso, né? Daí pra frente nós tivemos dezenas de títulos e a luta da Conrad para se manter em pé, né? Então eu vou falar rapidamente agora destes anos, né? Em 2006, por exemplo, nós podemos destacar Monster, Uzumaki e o nosso querido Battle Royale, que saiu na época também, né? Muita gente pede que lance novamente, mas como ele saiu em 2006, está muito em cima, né? Apesar de Naruto, que ter saído também em 2006, já teve um relançamento que foi o Naruto Pocket. Em 2007 nós tivemos mais Toriyama, nesse caso nós tivemos junto com aquele mangá que são várias edições junto dentro dele, que são vários, o Maruzako, que são várias histórias, várias one-shots do mestre Akira Toriyama, e também tivemos Paradise Kiss, né? Um mangá muito bacana, conheci graças à minha esposa Débora, é muito legal esse mangá, é um shoujo, muito interessante, gostei bastante, recomendo para todo mundo, quem tiver a oportunidade, né? Quem não conhece, é da mesma autora de Nana, vale a pena você ter. Em 2008 nós não temos muito o que destacar, apenas que várias pessoas já falavam da dificuldade que a empresa estava passando. Um grande exemplo eram vários mangás que saíam praticamente quinzenalmente, começando a sair a cada 3 ou 4 meses. Então, One Piece, por exemplo, que era quinzenal, começou a sair 2, 3, pular 2, 3 meses. Em 2008 começou realmente cair totalmente a qualidade dos mangás. Porque em 2008 a Conrad foi vendida para a empresa IBEP. E assim as coisas ruíram totalmente. Diversos mangás que estavam em andamento do Japão não tiveram seus contratos renovados, provocando uma onda de descontentamento geral da galera, né? Muitos mangás caíram, saíram fora, não apareciam mais na banca. Vou dar um exemplo de One Piece e Vagabond. One Piece ele parou de sair em 2007, 2008 nas bancas, Vagabond também na mesma época. E nós tivemos um hiatus gigantesco para o mangá sair novamente. Por quê?
Porque na época não é que tinha sido cancelado totalmente os contratos. Na verdade, não tinham sido renovados. Mas, enquanto a Conrad não cancelasse o contrato, ninguém podia pegar no lugar. Por isso que demorou tanto tempo para o One Piece, por exemplo, voltar. Mas antes desses problemas, vale citar algumas coisas boas da editora, né? Ela chegou a levar 5 prêmios pelo HQ Mix de melhor editora, de editora do ano. Isso foi em 2001, 2002, 2004, 2006 e 2007. Mesmo ela tendo parado com os mangás de One Piece, Vagabond e outros, como Blade, que eu citei, que foram cancelados, ela ainda teve os seus últimos suspiros e ainda conseguiu finalizar o Battle Royale e o Cavaleiro do Zodíaco G, né? Então, vamos para os pontos fortes e os pontos fracos dessa editora. Pontos fortes da editora Conrad. Primeiro, ela foi a pioneira dos mangás, né? Não tem como discutir isso, dos mangás como nós conhecemos hoje. Ela trouxe muitos títulos bacanas, né? Dragon Ball, Cavaleiros, Slandunk, One Piece, Blade, Paradise Kiss, Battle Royale, infinitos, muitos bons títulos que elas trouxeram. E ruim, a qualidade dela não era das melhores, infelizmente. Alguns mangás tinham uma qualidade boa, como o Kazeban de Dragon Ball, e outros mangás também que tinham a qualidade espetacular. Paradise Kiss, por exemplo, tem uma qualidade espetacular, mas muitos mangás, como por exemplo os meio tanco de Dragon Ball, os meio tanco de Cavaleiros do Zodíaco, meio tanco de One Piece, eles não são bons, as capas caem, as colas deles não são boas, mas ainda assim era uma editora boa, sim. Não atrasava os mangás até começar esses problemas que teve de venda e tudo mais, né? E assim chega ao fim de uma das maiores editoras de mangás do Brasil. Hoje não vemos praticamente mais nada delas nas bancas, né? E podemos dizer que deixa saudade pelos títulos dela, pelas sessões de cartas extremamente interativas, né? Quem conhece o Cassius Medawar, que tem hoje na JBC, ele também fazia a sessão de cartas da Conrad e era extremamente engraçado, era extremamente bacana a interação que ele tinha com os seus leitores, né? E é isso. Obrigado, Conrad. Descanse em paz. Espero que um dia, né, consiga voltar aí. Quem sabe um dia esse pessoal não consegue voltar, né? Se você curtiu o vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos e até a parte 3.